Eu perguntei pra ele. Boa noite, pessoal que já entrou na aula. Eu tô dando uma aguardada, ver o pessoal que chega, tá? Por enquanto só temos 5. Vou esperar mais um pouquinho, ver se o pessoal entra, tá? Tá bem?
Boa noite, boa noite. Boa noite. O pessoal que chegou agora, eu vou guardar até às 7h10 para ver se o pessoal chega, tá? Que por enquanto a gente não tem muita gente. Bom, pessoal, boa noite então agora, oficialmente, tá? A gente não tem um número muito grande ainda de alunos, mas eu vou começando a aula, até porque eu separei 5 vídeos sobre sistemas hidráulicos para tentar mostrar no final da aula. E aí, não sei se vou conseguir mostrar todos, mas de qualquer forma, eu mando eles para vocês, tá? Conforme o pessoal for chegando, eu vou aceitando eles no meio da aula e a gente vai tocando o conteúdo. Então, como eu tinha falado ontem, hoje a gente vai ver uma ideia geral sobre uma introdução à hidráulica, sobre sistemas hidráulicos, tá? Ontem nós vimos sobre pneumática, hoje um sistema que
Tem algumas coisas que a gente pode dizer que são semelhantes, né? Principalmente em relação às simbologias, a nomenclaturas de pneumática para hidráulica, tá? Mas, como a gente tinha dito ontem, ela tem uma maior aplicação no meio industrial quando a gente precisa de lidar com cargas de maior peso, né? Ou que não possam ter tanta sensibilidade de instrumentos, tá? Então, só aqui o que a gente vai ver, né? Mais ou menos seguindo a mesma lógica da aula de ontem, fazendo algumas considerações iniciais, destacando vantagens e desvantagens, falando sobre o princípio de funcionamento de um sistema hidráulico e destacando uma série de componentes de sistema hidráulico. Eu também, nos vídeos que eu separei, tem alguns sobre válvulas, sobre bombas, então, para tentar apresentar da melhor maneira possível esse sistema, tá? Então, o termo de hidráulica, ele surge, então, de um termo grego que é hidro, né, que é baseado no significado da água, mas aos poucos foi se avançando em relação a esses sistemas hidráulicos e se saiu desse foco especialmente somente em água, né, abrangendo ele então para o estudo das características e uso dos fluidos sob pressão. Tá? Então, deixou de ser só água, passou a ser qualquer outro fluido. E essa é a ideia, fazer uso de fluidos, óleo, por exemplo, para gerar força, para gerar movimento num determinado sistema. Essa é a ideia de um sistema hidráulico. Então, se entende como um sistema hidráulico um conjunto de elementos físicos associados que, utilizando um fluido como meio de transferência de energia, permite a transmissão e o controle de força e movimento. Então, como eu disse, a gente faz uso desse fluido, seja ele qual for, para gerar energia e aí, consequentemente, conseguir gerar força e movimento para o nosso sistema, tá? Cada vez mais vem ganhando espaço, né, como um meio de transmissão de energia em diversos setores industriais. E aí a gente chama esses fluidos de fluidos hidráulicos, né, que é o principal elemento do nosso sistema hidráulico, né? Por quê? Porque é esse fluido que vai fazer a transmissão de energia, tá? Então, um lubrificante, um vedador e um veículo de transferência de calor. Esse fluido que é o responsável por fazer todo o funcionamento do nosso sistema hidráulico. Se a gente não tiver fluido suficiente, se o fluido não tiver com as suas características adequadas, se a gente tiver o vazamento do fluido, a gente não vai conseguir fazer com que o nosso sistema ele funcione da sua melhor forma, funcione no seu ápice, né? Então, os fluidos à base de petróleo, que são os fluidos mais utilizados. E aí, ontem eu destaquei vantagens e desvantagens de um sistema pneumático, né? E aqui eu faço o mesmo em relação ao sistema hidráulico, tá? Então, questão das vantagens, a fácil instalação dos diversos elementos, oferecendo grande flexibilidade em espaços reduzidos, rápida e suave inversão de movimento, que isso pode ser um problema da pneumática, da gente não conseguir fazer de uma maneira tão rápida essa inversão de movimento quanto a gente consegue fazer no sistema hidráulico. São sistemas autolubrificantes, permitem ajustes de variação micrométrica na velocidade, e devido à ótima condutividade térmica do óleo, geralmente o próprio reservatório acaba eliminando a necessidade de um trocador de calor, tá? Então, que é uma coisa que outros sistemas necessitam.
Em relação a desvantagens, o elevado custo inicial, transformação de energia elétrica em mecânica e mecânica em hidráulica, para posteriormente ser transformada novamente em mecânica. Então, a gente tem várias transformações de energia até efetivamente a gente ter a energia mecânica para a geração do movimento. Perdas por vazamentos internos em todos os componentes. Então, questão do vazamento nos próprios instrumentos, né, que a gente pode ter, própria bomba, no próprio motor, no próprio cilindro que a gente vai usar, enfim, qualquer instrumento que faz uso, né, que vai ter a passagem de algum fluido, e aí a gente vai ter que lidar com essa questão do vazamento. E aí o vazamento da pneumática ele seria menos problemático, né? Porque é um vazamento de ar comprimido, não tem tantos danos para os equipamentos, a gente só não teria o funcionamento a pleno do nosso sistema. Já quando a gente fala do vazamento num sistema hidráulico, vazamento de óleo, vazamento de algum outro fluido, a gente vai ter maior chance de ter dano para o nosso equipamento, e também tem a questão do perigo de incêndio devido ao óleo ser inflamável. Então, essa questão do vazamento é mais perigoso no sentido do sistema hidráulico do que do sistema pneumático, tá? E todo o sistema hidráulico ele se baseia né, na lei de Pascal, não sei se vocês chegaram a ver, mas essa lei ela está associada de que a pressão que é exercida em um ponto qualquer de um líquido estático é a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas iguais. Então, é essa a ideia que deu origem, então, à primeira prensa hidráulica, e é essa a ideia que rege os sistemas hidráulicos até hoje, de que a gente consegue aplicar uma pressão em um ponto e a gente vai ter ela em todas a mesma em todas as direções se a gente considerar forças iguais e áreas iguais, tá? Então, nesse caso, a gente tem pressão igual a força sobre área. Esse é o princípio que rege um sistema hidráulico. Aqui só para vocês, para tentar exemplificar isso para vocês. Então, se a gente aplicar, por exemplo, na parte menor ali, uma força de 10 quilogramas força, em um pistão que a gente teria 1 centímetro quadrado de área, no outro lado, a gente vai ter a mesma pressão. Por quê? Porque a gente vai ter uma força de 100 quilogramas forças numa área de 10 centímetros cúbicos. E aí a gente tem a mesma relação, porque 10 dividido por 1 dá 10 e o 100 dividido por 10 também dá 10. Então, independente se a gente tiver uma maior força, a gente vai ter uma maior área. Se a gente tiver uma menor força, a gente vai ter uma menor área. Mas a gente sempre vai ter a mesma pressão nesses dois lados, tá? Então, isso é uma questão importante no sistema hidráulico e essa é a base do funcionamento por causa da passagem do fluido de um local para o outro, tá? Então, não sei se vocês chegaram a ver isso em alguma outra disciplina, a questão do princípio de Pascal, mas só tentando exemplificar para vocês aqui a ideia. Porque o que a gente teria nesse caso, desse lado, a gente tem uma força que vale 10 e uma área que vale 1. Então, a gente teria que a pressão seria o 10 sobre 1, teria a pressão igual a 10. Nesse primeiro lado aqui. No outro lado, a gente teria o quê? A gente tem uma força que vale 100, uma área que vale 10, então a gente teria uma pressão 100
sobre 10, que seria também uma pressão de 10. Então, quando a gente tem dois recipientes interligados num sistema hidráulico, a gente vai ter a mesma relação de pressão em ambos os lados, tá? Por causa dessa relação de que se eu tenho uma maior força, eu tenho uma maior área, e aí eu consigo obter a mesma relação dos dois lados. Essa é a ideia do princípio de Pascal e ele que rege o funcionamento de um sistema hidráulico, tá? Eu cheguei a ver isso aí em fenômenos de transporte, em automação. Não cheguei a completar, mas eu vi essa matéria aí. Fenômenos de transporte é onde se vê mais esse tipo de princípio. O princípio de Pascal se vê alguns outros que lidam com gases, com fluidos, mas o fenômeno de transporte lida com todos esses princípios, né? Tem lei geral dos gases. Tu começou a automação, foi no IFE? Foi, fiz 2 semestres e meio, não cheguei a acabar o terceiro semestre. Aí eu tive que fazer. Sim, eu vi em fenômenos de transporte, eu vi lá também, foi uma das disciplinas que eu tive que fazer, porque o foco era um pouco diferente do foco que eu tive em eletro. Então, eu vi em automação, em automação lá, eu vi fenômenos de transporte, vi isso aqui também. Então, essa é a ideia quando a gente está falando desses fluidos, tá? E ele que vai, esse princípio que está por trás, na verdade, do que vocês, como vocês disseram, que lidam mais com sistemas hidráulicos, isso está por trás daquilo que vocês trabalham no dia a dia de vocês. Não é uma coisa que a gente enxerga, muitas vezes a gente nem sabe o que está usando, mas esse princípio está por trás do funcionamento de um sistema hidráulico e às vezes ele tem que ser considerado se a gente vai fazer a instalação de tanques e vai fazer a conexão entre eles, a gente precisa ter essa ideia desse princípio para conseguir fazer essa associação. Quando eu posso empregar de força de um lado para conseguir ter a mesma pressão do outro lado, tá? Então, mesmo não sendo algo tão comum, isso às vezes é necessário. E aí a gente entra na principal parte, né, que provavelmente seja a que vocês lidam no dia a dia do serviço, que é a questão dos componentes do sistema hidráulico. Então, motor hidráulico, cilindro, os tipos de válvula, válvula redutora de vazão, válvula de retenção, válvula direcional, válvula limitadora de pressão, bomba, filtro, reservatório. E aqui eu trouxe um diagrama que tenta mostrar um pouco de como a gente pode ligar esses elementos, né, esses componentes, e qual a parte corresponde ao que a gente chama de circuito da unidade de potência e qual é a parte de atuação. Então, a parte da unidade de potência engloba os 4 últimos ali, a válvula limitadora de pressão, a bomba, o filtro e o reservatório. Então, onde a gente vai estar gerando o que o nosso sistema precisa para funcionar. Tá? Então, ali a gente dá todo o suporte a partir da utilização desses componentes para que o restante do nosso sistema ele funcione, ele atue efetivamente. Tá? Então, só para tentar exemplificar, e aí aqui já tem também a nomenclatura, a simbologia, na verdade, desses instrumentos. Né? Então, como que eu indico que eu tenho uma válvula direcional, como que eu tenho um cilindro, e se vocês forem notar, aqui tem a questão que a gente falou na aula de ontem. Então, por mais que seja uma válvula direcional que funcione com base no sistema hidráulico, ela segue aquela lógica que a gente falou ontem. Então, ela tem 3 posições, né? Essa válvula, porque a gente tem 3 quadradinhos,
1, 2, 3. E o primeiro quadradinho, ele tem 4 vias, porque nós temos 2 setas. O segundo, ele tem 4 vias, porque ele tem 4 pontos de bloqueio. E no outro também ele tem 4 vias, porque ele também tem 2 setas, tá? E aí, todos eles ligados para saber quando que a gente vai bloquear a passagem, quando que a gente vai atuar no sistema, vai direcionar para um lado, vai direcionar para o outro, para o nosso cilindro avançar ou o nosso cilindro recuar, tá? Mas a lógica que a gente... Diga. Essa é de centro fechado, né? Quando a gente tem todos na direção aqui no meio, todos eles com sinalzinho de bloqueio que a gente viu ontem, a gente fala sobre isso. Então, aqui a gente tem essa relação dessas simbologias com o nosso componente. Agora a gente vai ver um pouco sobre alguns desses componentes de um sistema hidráulico, um pouco da teoria sobre eles. E aí depois tem 2 vídeos, principalmente, que falam sobre o funcionamento deles, mostrando mais na prática, assim, esses componentes. Tem um outro vídeo que eu vou apresentar também que destaca numa máquina quais os componentes hidráulicos que eles têm. Enfim, tentei trazer alguns vídeos para conseguir exemplificar um pouco do que eu vou estar falando aqui. Então, a questão do reservatório hidráulico, que tem a função, então, de conter ou armazenar esse fluido hidráulico de um sistema. Quando o fluido retorna ao reservatório, placas defletoras impedem que esse fluido vá diretamente à linha de sucção. Isso cria uma zona de repouso, onde as impurezas maiores sedimentam, o ar sobe à superfície e dá condições para que o calor no fluido seja dissipado para as paredes do reservatório. Então, qual é a ideia? A gente tem um reservatório que vai armazenar o fluido que vai ser usado. Se a gente vê na imagem anterior, está o reservatório aqui embaixo. E aí o fluido vai sendo mandado, né, para o nosso sistema. Quando ele retorna, ele passa pelo aquele filtro que a gente tem ali, que é para separar, então, porque ele passou por todo o processo, ele foi um fluido que foi utilizado, e ele retorna com impurezas. E aí, se a gente ficar mandando ele de volta para o nosso sistema com essas impurezas, a tendência é que a gente acabe perdendo o componente, ou perdendo nossa bomba, nosso motor, nosso cilindro, mas também danificando todo o sistema. Então, a gente precisa fazer esse processo, e aí ele pode retornar, então, e novamente seguir para ser reutilizado, né? Mas é muito importante que esse reservatório ele tenha esse processo de filtragem no retorno, e principalmente que a gente não tenha nenhum tipo de vazamento nesse reservatório, porque senão a gente vai estar a todo momento perdendo fluido, e aí em algum momento a gente vai acabar mandando menos fluido do que o necessário para o correto funcionamento de todos os componentes, né? Então, alguns exemplos de reservatório. Aqui à esquerda a gente tem exemplo de reservatórios mesmo, né, que são utilizados. E aqui a ideia da chegada e da circulação desses fluidos no próprio reservatório, desse reservatório aqui do lado que está sendo apresentado na imagem. Outro componente, então, são as bombas hidráulicas.
que tem o objetivo de converter a energia mecânica, então, conforme ela vai atuando, na energia hidráulica. A ação mecânica cria um vácuo parcial na entrada da bomba, o que permite que a pressão atmosférica force o fluido do tanque a penetrar na bomba através da linha de sucção. A bomba passará o fluido para a abertura de descarga, forçando através do sistema hidráulico. Então, a gente sempre vai ter, tanto no sistema pneumático quanto no sistema hidráulico, a atuação da pressão no nosso sistema. Então, dependendo do quanto a gente precisar estar atuando no nosso sistema, a gente vai ter maior ou vai ter menor pressão. E nesse caso não é diferente do funcionamento da bomba hidráulica. É essa pressão que vai fazer o fluido, então, ele entrar na bomba e ele fazer a bomba passar a funcionar, né? Passar o fluido por ela e aí sair funcionando. Se a gente precisar que entre mais fluido ou menos fluido, a gente vai ter uma maior ou uma menor pressão sendo aplicada nessa entrada da bomba. E a gente classifica essas bombas hidráulicas em dois tipos, basicamente, as hidrodinâmicas e as hidrostáticas. As hidrodinâmicas, que possuem fluxo contínuo, mas raramente são usadas nesse tipo de sistema hidráulico, porque seu poder de deslocamento do fluido se reduz quando aumenta a resistência. Já as hidrostáticas, mais utilizadas, produzem o fluxo de forma pulsativa, porém sem variação de pressão ao circuito, porque a saída do fluido independe da pressão. Então, a gente consegue fazer com que o nosso fluido saia da nossa bomba, independente da pressão que está sendo aplicada. A gente só faz com que o fluido passe por essa bomba para gerar movimento. Tá? E aí a gente tem essas, provavelmente sejam as bombas que vocês trabalhem, essas bombas hidrostáticas de três tipos: de engrenagem, de palheta, de pistão, sendo a de pistão utilizada em pequena escala. As mais encontradas ainda são as de engrenagens e de palhetas, com maior ênfase nas de engrenagens. Acredito eu que seja as que vocês trabalhem no dia a dia, para quem lida com esse tipo de sistema. Não, nós lá usamos a de... Hein? Nós lá usamos a de pistão e com autocompensação, né? No prato ali. No meio industrial não é tão, vamos dizer assim, comum se comparado com palheta e engrenagem, né? Mas ela é utilizada. Temos de engrenagem, mas mais usadas de pistão. Né? Para as máquinas maiores, né? As de pistão. Uhum. Aqui só uma ideia do funcionamento delas por dentro, né? Então, a entrada, como funciona em cada uma delas, isso só para vocês terem uma ideia, se precisarem um dia saber o funcionamento interno dessas bombas. Então, a gente tem na de engrenagem a questão da criação do vácuo nessa parte inicial aqui, quando a gente tem a entrada, porque a gente tem as duas engrenagens e tem um espaço entre elas, né? E o óleo é succionado ao reservatório. Então, a gente vai ter vamos dizer assim, ele, conforme for gerando esse vácuo, a gente vai puxando o óleo do nosso reservatório. E aí, esse óleo ele é transportado através da carcaça em câmaras formadas entre os dentes. Então, conforme a gente vai ter essas engrenagens girando,
a gente vai ter esse óleo sendo se movimentando por dentro da bomba. E aí o óleo é forçado para abertura de saída quando os dentes se engrenam novamente, chegando nessa parte vermelha, que aí a gente tem a pressão na saída, aqui fazendo com que o óleo então saia da nossa bomba. Já no caso das palhetas, a gente tem a entrada pela lateral aqui nessa parte verde, né? E aí a gente tem essas palhetas se movimentando e conforme elas vão se movimentando, o fluido ele vai passando para o outro lado até chegar na parte da saída, tá? E aí o próximo é o filtro, eu até falei um pouco sobre ele, que a gente tem ele localizado próximo ao reservatório justamente para conter a contaminação que vem do sistema antes que esse fluido retorne para o reservatório. Tá? Então, o fluido pode ter filtragem fina, visto que a pressão do sistema pode impulsionar o fluido através do elemento. Entretanto, alguns componentes do sistema podem ser afetados pela contrapressão gerada pelo filtro. Tá? Mas mesmo tendo essa questão dele poder gerar uma pressão, uma contrapressão para o restante dos componentes, ele é importante porque a gente fala de fluidos, a gente não está falando do ar, a gente não está falando só da água, e esses fluidos, eles retêm muitas impurezas, retêm muitas partículas nele, e aí conforme vai funcionando o motor, vai funcionando a bomba, vai funcionando o cilindro, com essas impurezas, isso vai ficando nos nossos componentes, e aí a gente vai acabar tendo esses componentes danificados. A não ser, claro, que eles passem por uma manutenção periódica, o que nem sempre acontece, porque às vezes é difícil tu tá parando o sistema para fazer a manutenção, né? Então, tu vai deixando, vai até que realmente chega uma hora que não dá mais. Mas esses fluidos eles vão ficando na carcaça ali, na parte interna, e aí vai afetando o funcionamento de giro, funcionamento da questão do cilindro de entrar e sair, conforme acumula essas impurezas ali presas na parede do instrumento. O outro componente, que provavelmente também nos sistemas tenham, é a válvula limitadora de pressão. Que tem o objetivo, então, de limitar essa pressão máxima que a gente vai estar gerando para o nosso sistema, e aí vai ter o processo de regular, liberar maior pressão, menor pressão, dependendo da necessidade, dependendo da parte do sistema e do circuito em questão. A base de operação dessas válvulas é um balanço entre pressão e a força da mola, regulada por parafuso que a comprime ou descomprime. Então, se eu tenho que gerar maior pressão, eu vou comprimir mais, eu vou descomprimir mais o parafuso e aí, consequentemente, eu vou afetar a movimentação da minha mola. E dessa forma eu vou limitar a passagem de mais ou menos pressão. Já a válvula redutora de vazão tem o objetivo de controlar a velocidade de acionamento ou o retorno do atuador através da regulagem desse fluxo do fluido. Geralmente ela trabalha em conjunto com a válvula de retenção, quando deseja-se passagem livre no fluxo inverso, que é o bypass, que a gente falou um pouco ontem, é a mesma ideia, tá? Do pneumático para cá. Então, o próprio nome da válvula já sugere, a gente vai liberar maior ou menor vazão para o nosso sistema, se a gente precisa de mais ou menos fluido atuando nele, a gente faz uso dessa válvula. Já a válvula de controle diferencial, aqui tem um exemplo dela, são
consiste em um corpo com passagens internas que são conectadas e desconectadas por uma parte móvel. Então, a gente vai conseguir direcionar para qual entrada a gente vai querer estar enviando o nosso fluido. Então, a gente viu um exemplo dela na nossa imagem geral aqui, uma válvula direcional, que ou ela vai bloquear ou ela vai estar enviando para um lado ou enviando, liberando a passagem para o lado e fazendo o retorno pelo outro, vice-versa, ou só bloqueando a passagem de fluido, tá? E aí aqui só para mostrar a ideia, então segue basicamente a mesma coisa que a gente viu ontem quando a gente fala da válvula de controle direcional, o número de posições associado aos quadrados, né? Quando a gente tem, então, o que difere da que a gente viu ontem é essa questão desse quadrado aqui, porque ele não está associado só ao número de vias a ter a seta ou a ter o bloqueio. Ele pode estar também com esses viazinhas aqui do lado de fora, tá? Mas a ideia de número de vias também segue aquela lógica de ontem. Se eu tenho um bloqueio, que é o Tzinho, eu vou ter uma via. Se eu tenho a seta, eu vou ter duas vias. Então, aqui eu posso ter só passagem, tendo duas vias. Só bloqueio, que é o caso daquela válvula do meio que a gente viu. Posso ter os dois, eu posso ter uma válvula de passagem e de bloqueio também. Ora eu libero a passagem, ora eu faço o bloqueio. E aqui eu tenho de passagem para mais de uma direção, né? Aqui. E aí ontem a gente viu a questão dos cilindros pneumáticos, né? De simples ação, de dupla ação, rotativo. A gente também tem cilindros hidráulicos que seguem a mesma ideia de avançar e de retornar, dependendo de onde ele está recebendo o fluido, né? E eles têm a ideia, então, de converter a energia de trabalho em energia mecânica linear, ou seja, ele vai fazer somente esse movimento de avançar e de retornar, diferente dos motores hidráulicos, por exemplo, ou das bombas, que eles fazem um movimento giratório, né? Então, a gente não vai ter energia mecânica linear, a gente vai ter energia mecânica rotacional, né? E aí a gente tem a mesma ideia do que a gente ontem chamava de simples ação, então que a gente vai ter a aplicação da pressão do fluido em apenas uma direção, e aí vai mover o pistão avançar, e aí ele faz o retorno de uma outra forma, e não fazendo uso do fluido hidráulico, né? Ou a gente tem o de dupla ação, onde a gente aplica o fluido em ambos os lados do nosso cilindro, e aí ele vai tanto avançar quanto retornar através desse movimento gerado pelo nosso fluido e pelo nosso sistema hidráulico, tá? E aí ele vai fazer qualquer um dos movimentos seguindo essa lógica. No de simples ação, não, ele vai ter um retorno por mola ou por algum outro meio, né? Falando em retorno por mola, então a gente tem
a aplicação do fluido só nessa parte que a gente tem aqui a entrada, então a gente indica aqui que a gente está entrando com fluido no nosso componente, e aí quando esse fluido entra no nosso componente, a gente tem o avanço dele nesse sentido, e quando a gente cortar essa passagem desse fluido, ele retorna por mola para sua posição inicial até que a gente coloque mais fluido nele e que seja necessário ele estar avançando, ou se a gente está falando de um sistema automatizado, ele recebe um comando dizendo que ele precisa retornar e aí corta automaticamente essa entrada de fluido. Depende do quão automatizado é o nosso sistema ou não, né? A gente tem, então, um cilindro diferente do que a gente tem em pneumática. A gente tem esse cilindro de haste dupla. Então, a gente tem um cilindro que é um pistão simples, a princípio, e uma haste ligada a cada lado. Então, a gente vai ter essa diferença em relação ao pistão simples. Até aqui, ele seria um pistão simples, podemos dizer assim, né? Pode cortar melhor até aqui. A gente teria esse pistão simples que ia avançar e ia recuar, mas nesse caso a gente ainda tem do outro lado uma outra haste e a gente consegue fazer o comando delas ao mesmo tempo. Então, se eu preciso colocar no meio de uma esteira e eu preciso que os dois ajam ao mesmo tempo para ambos os lados, a gente faz uso desse de haste duplo, ao invés de colocar 2 cilindros de simplização, um para cada lado, por exemplo, né? Não teria por que eu estar fazendo uso de 2 se eu tenho essa opção de fazer o controle para ambos os lados ao mesmo tempo. O cilindro que a gente chama de cilindro martelo, se vocês verificarem todos os outros, a gente tem uma haste bem menor do que o tamanho do cilindro, tá? Porque justamente ele só tem essa função de empurrar alguma coisa. Quando a gente fala do cilindro martelo, ele já tem a mesma área, tá? O elemento móvel tem a mesma área da haste do pistão, e aí a gente, como vai ter uma área maior, a gente consegue desempenhar uma maior pressão no que a gente for fazer. Então, se a gente precisa levantar alguma coisa, por exemplo, a gente faz uso desse cilindro martelo, porque a gente tem uma maior área de contato para conseguir estar fazendo esse levantamento, por exemplo. Porque se vocês lembrarem do princípio lá que eu falei, que a gente tem que pressão igual a força sobre área, se a gente tiver uma área maior, como é a área que a gente tem aqui no caso do cilindro martelo, e a gente tiver uma mesma força sendo aplicada, a gente vai ter uma menor pressão, a gente vai requerer do sistema uma menor pressão para estar aplicando. Quanto menor for a área, maior vai ser a pressão que a gente vai precisar estar dispondo no nosso sistema, tá? Porque a pressão e a área são grandezas inversamente proporcionais. Então, por isso, dependendo da aplicação e do quanto de pressão e de força eu vou ter que exercer no meu sistema, o martelo é mais aconselhado por ele ter uma maior área, uma maior superfície de contato. A gente ainda tem o cilindro telescópio de múltiplo estágio, tá? Que é um cilindro com arranjo multitubular que prove um curso longo com uma camisa curta na retração. Então, a gente tem 2 avanços nesse caso, né? A gente tem um avanço sendo gerado por essa parte e outro avanço sendo gerado por essa parte. A gente consegue, então, além de atingir uma maior distância, porque a gente avança primeiro essa parte, depois a outra,
a gente consegue jogar com o nosso sistema, atingir níveis intermediários que com outros tipos de cilindro a gente não consegue. E aí a gente tem, então, os motores hidráulicos que são bastante empregados, que têm a finalidade de converter energia de trabalho em energia mecânica rotativa, diferente do cilindro, que gera, como eu disse, uma energia mecânica linear. Então, através da passagem do fluido, da chegada do fluido nesses motores, a gente vai ter o funcionamento dele, a rotação dele para um lado ou para o outro, tá? Tem um vídeo que eu vou mostrar como que a gente sabe, sem ligar o motor, qual o sentido de rotação desse motor, tá? Ele está associado, esses motores hidráulicos, eles têm duas entradas, tá? Vocês conseguem observar isso aqui. Aqui eu tenho uma entrada, aqui eu tenho outra entrada, que é onde vai chegar o fluido. E aí, cada uma é maior do que a outra, tá? E o sentido de rotação a gente consegue ver por aí, se ele não tiver, por exemplo, mais a plaquinha. Geralmente eles têm uma plaquinha que indica algumas informações e ali está indicando o sentido de rotação. Mas caso essa plaquinha o motor seja velho, não se tenha mais essa placa ou não se consiga ler mais essa placa, a gente consegue, através desse mecanismo, saber se o motor vai girar no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? Porque um desses lados é maior e ele vai sempre de um lado para o outro. Porque às vezes eu vou pegar um motor, vou fazer a ligação nele e eu preciso que ele gire no sentido horário, por exemplo. Mas eu peguei um motor e eu não tenho certeza se ele gira para o sentido horário. Eu preciso saber disso antes de colocar ele no meu sistema. Senão, por exemplo, eu estou numa esteira e ela tem que girar no sentido horário e aí eu coloco um motor e ele vai girar no sentido contrário. Eu vou estar forçando sem necessidade o sistema, né? Então, a gente precisa saber o sentido de rotação para conseguir identificar. E aí a gente tem algumas vantagens de motores hidráulicos em relação aos motores elétricos, tá? Uma delas, reversão instantânea do eixo do motor, tá? Então, dependendo do motor que a gente vai utilizar, a gente consegue fazer essa reversão instantânea, o que a gente não consegue fazer no elétrico, que a gente tem que esperar o motor parar de funcionar para depois inverter o sentido. Ficar carregado por períodos muito grandes sem danos. Controle de torque em toda a sua faixa de velocidade. O motor elétrico, a gente consegue controlar o torque geralmente em pequenas faixas, tá? E frenagem dinâmica conseguida facilmente. Então, são 4 vantagens bem importantes, dependendo da aplicação. E a gente tem, assim como a gente tem os tipos de bomba, a gente tem os tipos de motores, são os mesmos, de paleta, de engrenagem, de pistão, tá? É a mesma lógica de funcionamento das bombas, é essa dos motores. Agora eu separei alguns vídeos para mostrar para vocês sobre algumas das coisas que eu falei aqui. Tá dando para escutar? Não. Não, eu não estou escutando Não. nada. O vídeo não. Só
Só estou escutando a tua voz. Deixa eu tentar trocar o áudio aqui pro áudio do monitor, porque trancou o meu... Trancou a caixa? Trancou o áudio. Foi dar uma explicação pro pessoal. Não deixa eu trocar o áudio do notebook para TV. Mas parece que agora deu, professora, de escutar. Atrás, para falar desses comandos aqui. Tem uma conta no Mercado Livre. Tá dando agora, pessoal, para escutar? Tá. Beleza. Explicação pro pessoal. Tá bom agora. Esclarecer aí no momento da compra, por mais que a gente descreva, às vezes gera dúvida nas pessoas. E foi bacana aí ter bastante visualização e explicação. Eu resolvi falar um pouco também de bomba hidráulica, que é o que eu vendo aqui. Além de comando, válvula, vedação, válvula, bomba. Separei as principais aplicações variadas. Gostaria de falar um pouquinho delas. Né? Não vou falar tudo exatamente sobre bomba, porque senão o vídeo fica grande. E o assunto também é um pouco complexo. Mas eu vou falar o que eu tenho aqui e tentar responder as principais perguntas que são feitas. Né? Então vamos começar. Eu tenho aqui uma bomba que nós chamamos de bomba industrial, que é essa aqui. Tá? Ela é padrão, tá? Seja no fabricante que for, um padrãozinho de eixo, conexão de saída e entrada, né? Conexão e pressão. Tá? São sempre iguais, muda o tipo e o de deslocamento dela. Tá? Achei ela de 2,5 litros, de 2 litros. Tá? Essa aqui é uma bomba, uma série acima dessa aqui, aplicada em uma plataforma de auto-socorro. Tá? Essa bomba aqui tem um deslocamento de 27 centímetros. Eu tenho aqui uma bomba dupla. Se eu não me engano, é 6 aqui na frente e 8 aqui atrás no deslocamento dela. A aplicação desse aqui é no Trator Massa 265. Essa aqui é uma famosa P30. Aplica na maioria dos MOOCs aí, guindastes, também poliguindaste, plataforma de auto-socorro de grande porte. Essa aqui é uma bomba muito bastante. Tem muita dúvida sobre ela. Essa aqui é uma bomba de caçamba. É tomada de força, com acionamento de subida, pneumático com ar. Outra bomba industrial. A irmãzinha dessa aqui, a montagem é igual, mas muda o deslocamento. Então, essa é a diferença de tamanho. E tem essa aqui também, uma série grande de alumínio, que também é aplicado em plataforma de auto-socorro. Tem uma bomba dupla, de aplicação industrial, uma série 17 na frente e uma série 11 atrás. Deslocamento de 6 aqui, 44 aqui. Esse aqui é uma reposição dessa, tá vendo? Tá? Depois eu explico por aqui. Tenho aqui essa mesma bombinha, só que uma já condenada aqui, mas dá pra ver a acentuado dela ali, ó, da carcaça, os eixos, tá? Isso foi contaminação de fluido, que é onde corre a engrenagem.
exatamente as peças para essa bomba aqui, ó. Tá? Mais uma coisa para mostrar. Esse é o reparinho dessas bombinhas, também dessa. E esse aqui eu reparo na famosíssima P30. Tá? Então, eu recebo um cliente, né, com uma dúvida às vezes. Ah, eu quero o meu trator, eu quero uma bomba mais forte e tal. Às vezes o equipamento dele não está levantando o peso que ele quer, ou ele, né, quer mais velocidade, quer alguma coisa. A gente tem que explicar o seguinte: não é simplesmente trocar uma bomba por outra maior ou de mais pressão e resolver o problema. Não é. Tudo é dimensionado de acordo, tá? O encanamento, as válvulas que são usadas, tá? Não é de qualquer jeito que é feito isso. Tem um limite máximo para tudo. E precisa ver também, antes de substituir qualquer coisa, identificar a causa, tratar a causa, não tratar só. Verificar se está ajustado certo, se a bomba realmente está com problema para substituir. Então, é isso que a gente tenta orientar o cliente aqui para poder vender o equipamento certo e deixar o cliente mais satisfeito. Isso é muito comum, tá, pessoal? Essa questão de, eu preciso, eu vou trocar um equipamento, eu preciso que a minha bomba, ela seja capaz de lidar com uma maior peso, enfim. Eu troco porque a minha bomba não está funcionando da maneira correta. Mas na maioria das vezes, essa bomba, ela atinge as suas necessidades, ela consegue cumprir com o que tu precisaria dela. O problema não está nela, o problema está no sistema. Ou seja, eu não estou chegando com fluido, eu não estou mandando a quantidade de fluido que eu necessitaria estar mandando para ela conseguir estar arcando com as suas responsabilidades. Então, não é simplesmente, não está funcionando da maneira adequada, é a bomba, pega uma, substitui por outra, mais potente, que vai resolver. Na maioria das vezes não resolve, tá? Porque o problema não é nela, e sim em vazamentos de fluido que tu encontra, ou algum outro componente que está com dano. Então, tem diferentes tipos para diferentes aplicações, diferentes pressões, diferentes pesos, torque, e a gente precisa sempre ver a que melhor vai se adaptar ao sistema. Se ela não se adaptar, o problema não é nela, o problema é no restante, é no que está chegando, no que está enviando para ela, ou em algum outro componente, né? Aqui é o vídeo que eu falei para você sobre como identificar o sentido de rotação. Professora, está sem áudio. Tá mais baixo o vídeo, né? Ô, Alice, está sem áudio ou está muito baixo, que eu aumentei tudo aqui. O vídeo é mais baixo. Eu vou tentar passar só para a parte que ele mostra. E aí eu deixo sem o áudio mesmo e eu vou falando, tá? Porque vocês estão escutando bem, né? Tá ok, o outro eu escutei quase nada. Não, eu vou deixar e aí eu vou falando.
tu coloca, ó, para identificar o que ele está mostrando aqui. Tu vai colocar, vai posicionar a bomba, a parte da barriga da bomba, né? Na tua direção, tá? Para saber o sentido. E aí tu vai analisar, ó. Vocês podem ver que tem duas entradas e uma é maior que a outra, como eu tinha dito. Vocês posicionam, então, a bomba na direção de vocês, e aí o sentido da bomba vai ser sempre do lado maior para o lado menor, porque a tendência é sempre que o lado maior esteja com a entrada, esteja recebendo o fluido, e aí vai fazer a bomba girar, e o lado menor é onde o fluido estaria saindo. Então, ele sempre vai ter o sentido do lado maior para o lado menor. E aí vocês vão ver se o sentido da bomba é horário ou anti-horário, tá? Mas essa é a ideia. Claro, a melhor hipótese é sempre, vocês podem ver aqui, acho que ele tem uma parte do vídeo que ele mostra, ó, tem uma placa sempre, na maioria das vezes, fixa as bombas, que apresenta algumas características, e ali tem o sentido de rotação, tá? Mas depois a gente sabe que com desgaste, com o tempo de uso, acaba essa placa ficando difícil de ser identificada. Então a gente precisa de outros artifícios para saber o sentido dessa bomba. Então é essa lógica de que ela vai para o lado, sempre ela vai ter um lado maior de entrada e o lado menor de saída, e aí é nesse sentido que ela vai girar, tá? Ver se esse está um pouco mais. E o fluxo de possível é só pressurizar um dos pórticos de acordo com o sentido de rotação desejado. Tá ótimo essa altura aí. Agora consegui fazer a troca aqui do. Vou botar o início aqui. Agora consegui trocar o áudio para TV. Pô, agora ficou bom. Assim ficou bom. Bomba de engrenamento externo. Neste tipo de bomba, há duas engrenagens ajustadas dentro de uma carcaça. Uma delas é acoplada ao eixo do motor de acionamento. Observe o funcionamento das engrenagens e o fluxo de óleo. O óleo entra pelo pórtico direito. É arrastado pelos dentes das engrenagens. Acompanha o perfil interno da carcaça e sai pelo pórtico esquerdo para alimentar o sistema hidráulico. Veja agora o que acontece com as engrenagens e com o fluxo de óleo se invertermos o acionamento do motor. Este componente pode funcionar também como motor hidráulico. Para que isso seja possível, é só pressurizar um dos pórticos de acordo com o sentido de rotação desejado. Bomba de engrenamento interno. A engrenagem de dentes externos é movida pelo motor e a de dentes internos é arrastada na mesma direção. Agora observe o fluxo do óleo. Ele entra pelo pórtico esquerdo, acompanha a rotação das engrenagens
e sai pelo pórtico direito para alimentar o sistema hidráulico. A peça em forma de meia-lua garante o engrenamento, separa as câmaras de bombeamento e canaliza o fluxo de óleo. Observe agora o que acontece com as engrenagens e com o fluxo de óleo se invertermos o acionamento do motor. A exemplo da bomba de engrenamento externo, este componente também pode funcionar como um motor hidráulico. Vocês podem ver que a gente tem a inversão instantânea, como eu tinha dito, como uma das vantagens desse tipo de sistema. Diferente do que acontece, por exemplo, com motores elétricos, que a gente teria que parar o motor, parar o funcionamento dele, para inverter o sentido de rotação. Nesses dispositivos hidráulicos, não. No momento que inverteu o sentido de entrada e saída do nosso fluido hidráulico, a gente instantaneamente já inverte o sentido de rotação do nosso componente, seja ele bomba ou um motor ou um que atenda as duas necessidades, tá? Bomba de palhetas. No interior da bomba de palhetas, há um rotor com 8 palhetas, excêntrico em relação à carcaça. Veja o que ocorre quando o eixo da bomba gira no sentido horário. A expansão das palhetas forma um vácuo parcial no lado esquerdo da carcaça. A pressão atmosférica empurra o óleo para dentro da bomba. Observe agora o caminho do óleo. Ele entra pelo pórtico esquerdo, é transportado pelas câmaras formadas entre as palhetas e flui pelo pórtico direito. Vamos então girar o eixo da bomba no sentido anti-horário. Observe a inversão do fluxo do óleo. Este conjunto rotativo pode trabalhar como motor hidráulico. Quando pressurizamos o pórtico esquerdo, o óleo empurra as palhetas, acionando o eixo no sentido horário. Vamos pressurizar agora o pórtico direito. Veja o que acontece. Atuador linear. O atuador linear converte a energia hidráulica em movimentos mecânicos de ida e volta. Observe o movimento do cilindro e o fluxo de óleo. O óleo da bomba entra na câmara esquerda e empurra o êmbolo para que a haste se estenda. O óleo da câmara direita flui para o reservatório. Agora observe o fluxo de óleo dirigido para a câmara de retorno do cilindro. Para evitar vazamento do óleo entre as câmaras, há um anel de vedação no êmbolo. E para evitar vazamento pela haste, há um anel de vedação na tampa direita. Atuador rotativo. O atuador rotativo, ou motor hidráulico de pistões, converte energia hidráulica em movimento rotativo. Observe a placa inclinada montada na frente dos pistões. Ela converte o movimento dos pistões em movimento rotativo. O carretel distribuidor de óleo dirige o fluxo hidráulico para os pistões que acionam a placa inclinada. Observe o que ocorre quando o óleo entra pelo pórtico A. O rebaixo lateral do carretel distribuidor direciona o fluxo que empurra os pistões alternadamente contra a superfície inclinada da placa. O ângulo de inclinação força a placa a girar no sentido horário e o eixo do motor é acionado pela placa. Após empurrar os pistões, o óleo retorna ao tanque pelo pórtico B,
através de um orifício localizado no centro do carretel. Para evitar a formação de um calço hidráulico que possa interferir nos movimentos dos pistões, o óleo que lubrifica as partes móveis do motor é drenado pelas linhas L. Observe agora o que ocorre quando o óleo entra pelo pórtico B. Ele entra pelo orifício central do carretel e empurra os pistões que acionam a placa no sentido anti-horário. O retorno do óleo para o pórtico A se dá pelo rebaixo lateral do carretel. Atuador oscilante de aleta giratória. Atuador oscilante ou cilindro giratório é um motor hidráulico cujo eixo gira com um curso limitado. Observe as duas vias de trabalho, A e B. São separadas por um batente. Há uma aleta giratória fixada ao eixo do motor. Veja o que ocorre com o óleo e a aleta quando pressurizamos o pórtico A do atuador. O óleo entra na câmara à esquerda e empurra a aleta no sentido anti-horário. O óleo da câmara direita retorna ao tanque pelo pórtico B. O curso da aleta é de aproximadamente 270 graus. Veja agora o que ocorre com o sentido de giro da aleta e com o fluxo de óleo quando pressurizamos o pórtico B. Atuador oscilante tipo cremalheira. Este tipo de atuador tem duas vias de trabalho, A e B. Um êmbolo acoplado a uma engrenagem central que aciona o eixo de saída. Vamos pressurizar o pórtico A. Veja o que ocorre com o êmbolo, a engrenagem e o fluxo de óleo. O êmbolo é empurrado para a direita e a cremalheira movimenta a engrenagem e o eixo de saída no sentido anti-horário. O óleo da câmara direita retorna ao tanque pelo pórtico B. O giro do eixo é de aproximadamente 180 graus. Agora pressurizamos o pórtico B. Veja o que ocorre com o êmbolo, a engrenagem e o fluxo de óleo. Os anéis de vedação nas extremidades do êmbolo evitam o vazamento de óleo entre as câmaras. Tem vídeo, tem outro sobre sobre o funcionamento interno desses componentes. Eu vou estar mandando para vocês esse outro vídeo lá no grupo, para vocês estarem assistindo. E o último vídeo que eu vou apresentar é um sobre os componentes hidráulicos de uma máquina. Tá? Sistema hidráulico. Podemos perceber, de acordo com as imagens, alguns componentes do sistema hidráulico de uma escavadeira. Bomba hidráulica. Controle de válvulas. Motor de deslocamento. Comando final. Motor de giro. Reservatório de óleo hidráulico. Sistema de filtro de óleo hidráulico.
aqui eu parei o vídeo só para mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem uma máquina sendo montada, toda ela à base de sistema hidráulico, como mostrou o vídeo, tá? Então, todo o funcionamento da máquina baseado na passagem do fluido. Mas para montar essa máquina, tá? Então, vocês veem que esse processo de montagem está sendo feito de forma automática. E ele tem, podemos dizer, tipo uns braços robóticos. E esses braços robóticos que estão fazendo a montagem são baseados em sistemas pneumáticos. Tá? Então, o que a gente viu ontem sendo utilizado aqui, por exemplo, nesse braço que aparece aqui, tem um outro aqui na frente, os sistemas pneumáticos sendo utilizados para a montagem de um maquinário todo baseado num sistema hidráulico. Então, montagem de uma máquina totalmente sendo realizada de forma automática, fazendo uso de um sistema pneumático, tá? Mas essas máquinas que exigem maior força, né? Eles são baseadas todas elas em sistemas hidráulicos. Algumas possuem parte de sistema hidráulico, parte em sistema pneumático, tá? Mas podem ser todas feitas com base em sistemas hidráulicos, como é o exemplo dessa aqui no vídeo, tá? Então, tem até a parte da questão do filtro, do reservatório, tudo acoplado na própria máquina para fazer o funcionamento dela, tá? Eu vou colocar todos esses vídeos lá no grupo para vocês estarem, quem quiser, assistir de novo, tá? Beleza. Alguma dúvida sobre o que eu falei ou sobre algum vídeo que eu apresentei? Alguma contribuição sobre, já que vocês trabalham com esses tipos de sistemas? Não, eu não tenho nenhuma. E tu, Rafael? Não, tranquilo, tá bom. Não, depois eu vou dar uma olhada num vídeo que saiu sem áudio ali, né? É isso aí mesmo. Foi sem áudio que eu conversei também ali. Isso. Qual foi? Querem que eu coloque novamente, agora que eu consegui arrumar o áudio? Não sei, eu posso ver depois. Não tem problema. Foi o primeiro ou o segundo? Foi o segundo, acho. Sobre a questão da rotação? Isso. Mas depois eu vejo ali no grupo. Ele é pequeno, ele não é um vídeo muito longo, ele tem 3 minutinhos. Olá, bem-vindo à Biblioteca Pedal. Meu nome é Denilson, eu sou engenheiro da Pedal e hoje eu vou falar um pouquinho das bombas Pedal. A Pedal fabrica mais de 500 tipos de bomba e hoje trouxe 3 modelos para ajudar vocês a identificar o sentido de rotação da bomba. Nós temos 3 bombas aqui, uma com saídas laterais, uma com a saída traseira e nós temos a outra com saídas laterais e traseira. Como que eu faço para identificar o sentido de rotação da bomba? A maneira mais fácil de fazer é você colocar a bomba de pé, virado com a barriga da bomba para a tua barriga, e você vai verificar qual lado que é o lado maior. Esse caso dessa bomba aqui, se eu colocar aqui, o lado maior está desse lado aqui, e o lado menor está desse lado aqui. Sempre a bomba ela gira no sentido
do lado maior para o lado menor. Então, nesse caso aqui, o sentido de rotação da bomba vai ser anti-horário. A outra maneira de identificar também, se a bomba estiver a plaquetinha, já vem identificada a plaquetinha no sentido de rotação. Então, sempre lado maior, lado da entrada. Lado menor, lado da saída. E a bomba gira do lado da entrada, do lado da saída. Quando nós temos uma bomba com a saída traseira, no caso dessa bomba pneumática, basculante e parabasculante, nós temos também o lado maior e o lado menor. E temos a válvula de acionamento. Ela pode ser acionamento pneumático ou a cabo. O sistema que você verificar a rotação é o mesmo. Se eu colocar aqui a barriga, a bomba, para a minha barriga, o que vai acontecer? O lado da entrada está desse lado aqui, o lado da saída está desse lado aqui. Ela vai tirar o sentido anti-horário. A outra maneira é que sempre o acionamento vai estar do lado da saída. Então, tanto o acionamento pneumático quanto a cabo vai estar do lado da saída. Se eu tirar aqui, eu vou saber que a bomba vai se trabalhar no sentido anti-horário. Também vem a plaquetinha identificando o sentido de rotação. Nesse caso, é uma bomba anti-horário. Existem também as bombas que nós temos a saída, a entrada e saída, pode ser tanto na traseira como nas laterais. Sendo que, nesse caso, essa bomba, o diâmetro da entrada e o diâmetro da saída, elas são iguais. Essa aqui é uma bomba bidirecional. Se eu colocar aqui no meu sentido, olha aqui, ela pode girar tanto para o lado esquerdo, ou tanto para o lado direito. Ela pode ser tanto horária quanto anti-horária. Então, nesse caso aqui, se vocês observarem, não existe o sentido de marcação da plaquetinha da metal. Porque ela é uma bomba bidirecional. Ela é só bidirecional até o momento que você coloca na máquina. A partir do momento que você colocar na máquina, identificar o lado que ela vai girar, ela já passa a ser uma bomba girando para o lado horário ou anti-horário. A gente agradece. Mais um vídeo visível. Agora deu para escutar. Agora deu. Meio falhado, mas deu. Não, mas tá bom, tá bom. Não, é só aquilo ali que eu queria ver que tem com a mesma furação, né? Dos dois sentidos de rotação. Que eu não tinha escutado. Nesse caso, quando ele tem a mesma, quando tu vai instalar ela, tanto faz se tu vai colocar em sentido horário ou sentido anti-horário. Mas depois que tu faz a ligação e que tu coloca a entrada do fluido sendo num lado e a saída no outro, aí sim, aí ela vai adotar um dos dois sentidos, né? Sim. Tá, pessoal, os vídeos eu vou mandar lá no grupo, assim como eu vou mandar o material. Eu já dei uma olhada aqui pelos nomes, eu vi que teve gente que não veio nas outras aulas, então só para explicar como vai ser a avaliação, tá? Eu mandei no primeiro dia, na segunda-feira, eu mandei o trabalho, que vai ser o trabalho da disciplina, tá? Vocês têm até o dia 9, tá, de outubro para me entregar esse trabalho. Tem gente que já está me mandando as questões. O trabalho, ele é esse aqui. Tá abrindo aqui para vocês. Tá? Então, as 4 primeiras questões foi da primeira aula sobre comandos, da questão 5 até a questão 9 foi sobre a aula de ontem, sobre pneumática. Agora, a 10, a 11 e a 12 são questões associadas à aula de hoje, tá? Então, tem gente já fazendo e já está me mandando. Então, são essas 15 questões que vocês têm até o dia 9 para me entregar e para valer os 10 pontos associados à disciplina para aqueles que ainda não tinham vindo na aula, só para explicar sobre isso, tá? Eu vou fazer a chamada agora,
E o que a gente tinha para ver na aula de hoje, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, seria isso. Tá? Tranquilo. Ok, ô, professora. Diga. Aquele horário que eu mandei para ti, pode continuar? Não tem problema, não tem problema. Pode ser só que eu não responda na hora, mas não tem problema. Pode me mandar a hora que vocês conseguirem, e aí, assim que possível, eu respondo. Tá bom. Obrigado, Tá? viu? Tá bom. Adão? Bruno? Aqui, professor Adão. Tá. Carlos? Aqui. Diego? Aqui. Dione? Aqui. Douglas? Eric? Presente. Felipe? Fernando? Isair? Aqui. Jean? Eu. Josué? Leandro? Leandro Goulart, né? E Leandro Sena? Aqui. Luan? Aqui. Lucas? Aqui. Marcos? Aqui. Maurício? Aqui. Patrick? Paulo Renato? Aqui, professora. Rafael Garcia? Aqui. Rafael Gonçalves? Eu aqui. Rafael Paz? Ronaldo? Eu. Selemias? Aqui. Tainã? Aqui. Walter? Aqui. Certo, pessoal? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, espero vocês amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre CLPs. Tá, ok. Boa noite para todo mundo, então, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite.